E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente veio trazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer aqui pro canal, que eu vou falar um pouquinho da minha experiência utilizando o Apple Watch durante uma semana, o que eu achei, né? Lembrando que esse aqui foi o primeiro Apple Watch que eu tive, né? Eu nunca tinha utilizado um Apple Watch, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, se eu me acostumei bem, o que eu gostei, o que eu não gostei no relógio da Apple, né? Nesse relógio que foi lançado agora, né? Que ainda é um lançamento, e inclusive esse foi o motivo de a gente trazer a nossa experiência com uma semana, porque é um produto novo, não tem tanto vídeo na internet, e muita gente que está pensando em comprar pode ficar em dúvida se é um bom aparelho, se é uma boa aquisição ou não. Então a gente já resolveu trazer logo de cara aqui com uma semana o que a gente está achando desse aparelho. Então acompanhe o vídeo. Então, como eu falei nesse vídeo, eu vou passar um pouquinho da minha experiência utilizando um Apple Watch SE, esse aqui que é o modelo maior, né, de 44mm. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu achei, o que eu gostei, tem coisa que eu não gostei também, que eu já vou adiantar para vocês o que é. Para você que está pensando em comprar um Apple Watch, será que vale a pena todo esse investimento num Apple Watch? Primeiro eu vou começar falando um pouquinho para vocês da aparência, tá? Esse aqui é o Apple Watch SE 44mm, tem uma versão menor de 40mm, né? Para quem tem um braço um pouco mais fino, talvez fique melhor. Eu acho que para mim esse aqui é a opção melhor, né? Até porque eu prefiro uma tela maior, então eu acho que encaixa bem. Falando um pouquinho de aparência, basicamente a gente tem aqui nessa nova versão do Apple Watch uma tela maior, né? A gente não tem tantas bordas, isso ajuda bastante a gente ter uma tela grande num aparelho que não é tão grande assim, ele é um pouco mais fino, um pouco mais leve, isso é interessante também. Sobre a aparência, é um aparelho bem bonito, eu pelo menos gosto bastante, e para quem conhece um pouco de tecnologia, conhece um pouquinho sobre esses relógios inteligentes, se tiver com um relógio como esse, vai saber que é um Apple Watch, ele tem um design bem característico. Aqui a gente tem o scroll, que a gente consegue fazer algumas ações, né? A gente consegue, por exemplo, mexer aqui, tá? Então aqui a gente também tem um botão, e basicamente é isso, tem esse visual mais quadrado aqui e a pulseira dele. Falando um pouquinho sobre a pulseira, a gente tem duas pulseiras na caixa, né? Eu tive que utilizar essa aqui, mas aí vai uma coisa que me chamou a atenção nos primeiros dias, que eu tive um pouco de dificuldade de colocar a pulseira até me acostumar, né? Nos primeiros dias foi até um pouco difícil, mas depois tu acaba se acostumando, porque ele tem um esqueminha para você encaixar ele aqui. E eu realmente confesso que sempre que eu tirava ele, por exemplo, para carregar e tinha que botar de novo, às vezes eu perdi ali uns segundinhos tentando colocar. É algo que eu acho que é interessante comentar para vocês. Outro ponto é referente à prova de água, tá? Eu já vou adiantar isso para vocês na parte de aparência, que ele é sim resistente à água. Muita gente tem medo, por exemplo, será que eu posso levar um Apple Watch para a piscina? Posso levar para um banho? Eu vou adiantar para vocês que eu ainda não tive a chance de tomar um banho de piscina, eu ainda não utilizei o Apple Watch assim, mas eu tomei banho normalmente com ele, eu acho que isso não é um problema. Ele tem a resistência, eu tô há mais de uma semana, na verdade, agora já passou até um pouquinho de uma semana que eu tô com ele, e tô tomando banho, tô utilizando ele sem nenhuma preocupação. Então, quanto à água também, algo que você pode ficar bem tranquilo, eu acho que é bom um relógio como esse a gente ter, né, a gente poder utilizar durante um banho, ou então não precisar ficar tirando e botando quando for, por exemplo, em algum lugar que possa molhar. Eu acho que é interessante a gente comentar isso também. Outro ponto que eu acho legal comentar para vocês sobre como está sendo a minha experiência é em relação à bateria. Será que a bateria dura bastante ou será que tem que ficar o tempo todo carregando o Apple Watch? Assim, pelo meu uso, assim, eu uso bastante ele, recebo bastante notificação aqui no relógio e para mim está durando em média ali mais ou menos 40% por dia é o que ele gasta. Então, por exemplo, se eu carregar hoje 100%, no final do dia eu vou ter mais ou menos 60% de bateria. Então para mim ele dura 2 dias e um pouquinho, sabe? Sobra aquela margenzinha de segurança. Então mais ou menos a cada 2 dias eu tenho que carregar o Apple Watch. Poderia ser melhor, eu acredito, claro, a gente poderia ter uma bateria maior, mas algo que compensa isso é que o carregamento dele é bem rápido, tá? Pelo que eu vi aqui nos meus testes, a gente coloca ele no carregador lá, que vem na caixinha que é sem fio, a gente só encosta ele no carregador, em média ali em menos de 2 horas mais ou menos, é o tempo que ele leva para carregar, então é bem rápido, né? Então se você estivesse ficando sem bateria, é só botar ele para carregar e aí logo ele já está com 100% de bateria novamente. Eu falei ali que eu recebo bastante notificação, eu acho que isso é um dos motivos que leva muita gente a querer comprar um Apple Watch, né? Ter essa integração com o seu iPhone. Então, por exemplo, se você recebe uma mensagem no WhatsApp, às vezes você não consegue pegar seu celular para ver essa notificação e aqui você simplesmente vira o pulso e aí você vê a mensagem, vê se é importante, se não é importante você desconsidera, ou então dependendo do que for você consegue até de certa forma responder diretamente pelo relógio sem precisar pegar o seu iPhone.
O que eu acho algo bem interessante no dia a dia, assim, você tá lá trabalhando, simplesmente vira o relógio, vê a notificação, se for importante, você consegue responder, tem algumas mensagens prontas para você responder, você consegue responder com emoticons, ou você pode pedir para Siri, né, tem um botãozinho ali que você dá o comando e ela, né, você fala a mensagem e ela a digita para você, então é bem simples, pelo que eu testei funciona bem, tá, normalmente ela entende bem o que você fala. Eu não tive problemas nesse sentido, então eu acho que é algo interessante para quem deseja esse tipo de recurso, que é essa integração com o iPhone. Eu falei agora do WhatsApp, mas a gente tem notificação de diversos aplicativos, algo que é um pouco negativo, até já vou adiantar para vocês, na minha opinião, na minha experiência, foi as notificações de e-mail, porque eu recebia bastante spam, aquelas notificações de promoção, várias lojas mandando anúncio, e eu recebia isso bastante, então sempre ficava aqui vibrando o Apple Watch com essas notificações, então eu tive que fazer algumas configurações para não apitar toda hora que eu recebo um spam ou toda hora que eu recebo alguma notificação. Então você pode, né, fazer isso para quem recebe muita notificação no iPhone. No iPhone normalmente aparece a notificação, você acaba não ligando muitas vezes, né? Mas no relógio é um pouco chato e às vezes você vai ter que ter esse trabalhinho no início de botar quais aplicativos você quer que seja notificado, quais você quer ignorar, para não ficar aquele tempo todo recebendo notificação aqui no relógio, que daí também não se torna algo tão prático. Mas ainda falando sobre e-mail, não é que é ruim, tá? Na verdade, para quem utiliza bastante e-mail, é bastante produtivo, porque você consegue ver o e-mail e, por exemplo, você recebeu um e-mail, você pode marcar ele como lido, já jogar direto na lixeira se for algo que não é interessante. Eu, por exemplo, tinha 1 milhão de e-mails não lidos no meu e-mail e agora eu vejo lá, ó, não, isso aqui eu não quero, eu já clico aqui lixeira, já apaga, então é bem útil, né? Bem rápido, bem prático no seu dia a dia ter um Apple Watch para esse tipo de funcionalidade, que é receber as notificações do seu iPhone. Quando a gente fala de produtividade, ver e-mail, receber mensagem, a gente pensa, será que o desempenho desse relógio é bom? Eu estou mexendo há uma semana, eu até agora não tive nenhum problema, eu acredito que, pela minha experiência, né, o sistema é bem fluido, é bem fácil de mexer, isso é algo até interessante de comentar, porque o sistema em si é muito simples de mexer, basicamente tem 2 botões, você dá os comandos que você quer, você consegue abrir os aplicativos aqui, é tudo bem simples de mexer e bem intuitivo, principalmente se você já tem um iPhone há bastante tempo, você já conhece os ícones, basicamente são os ícones iguais que você tem aqui no Apple Watch, por exemplo, você pode abrir uma calculadora, pode abrir alguns outros recursos, alguns aplicativos, você pode baixar aplicativos, além dos que vem aqui, tem uma loja de aplicativos para o Apple Watch também, então é bem prático no dia a dia, o desempenho é bem rápido, às vezes já aconteceu de dar uma empurrada aqui não ir, mas eu acho que é mais do gesto que eu faço e não do desempenho do Apple Watch em si, então de desempenho ele é muito bom e a princípio eu não acho que isso vai ser algo que te atrapalhe no dia a dia, ele funciona muito bem nesse sentido. Mas agora que eu estou falando bastante de iPhone, algo que eu acho que é interessante a gente comentar, que para mim é o grande ponto negativo, é que nesse aparelho você fica muito preso no iPhone, ou seja, se você quiser mudar um dia de smartphone para o Android, o Apple Watch já não vai funcionar, então eles acabam te prendendo no sistema iOS, e isso eu acho que é um ponto negativo, porque eu pelo menos não gosto de me sentir preso, por exemplo, não gosto de fazer contrato com operadora, não gosto de ficar preso no sistema, eu gosto de ter essa possibilidade de, hoje eu não quero mais, quero mudar, e eu poder. Já no Apple Watch tu acaba ficando um pouco preso, até porque se a gente for pensar, quando a gente liga o Apple Watch, a primeira coisa que ele pede é conecte com o seu iPhone, então não tem muito que fugir disso, você vai ficar preso no celular iPhone. Se quiser um Apple Watch, até se você não sabia disso, eu acho interessante comentar que é sim necessário ter um iPhone para funcionar bem o Apple Watch. Antes de eu continuar falando aqui minhas primeiras impressões dessa primeira semana, é claro que se vocês quiserem deixarem bastante like aqui, a gente pode continuar fazendo, por exemplo, 1 mês, 6 meses, 1 ano com o Apple Watch, a gente pode continuar fazendo, né, comentando a nossa experiência, se eu me arrependi da compra do Apple Watch ou não, ou se vocês querem algum vídeo específico do Apple Watch, alguma análise, comparação, que a gente traga algum outro vídeo específico, traga o Apple Watch, por exemplo, fazendo exercícios. Qualquer vídeo que vocês acharem interessante aqui para o canal, vocês podem colocar no campo de comentários que a gente vai estar olhando, vai estar respondendo vocês. E se vocês derem sugestões de vídeos, a gente vai tentar trazer aqui para o canal. Então comenta bastante, deixa bastante like para a gente saber que esse conteúdo está sendo interessante para vocês. Outro recurso que eu acho legal comentar para vocês que tem aqui no Apple Watch, até vou mostrar aqui, ó. A gente dá 2 comandos e a gente consegue abrir nosso cartão de crédito, né? A gente cadastra lá no iPhone e aí a gente consegue utilizar por aproximação, né? Não precisa utilizar um cartão de crédito, a gente simplesmente vem aqui e aí aproxima da maquininha do cartão de crédito e consegue fazer pagamentos. É um recurso bem legal que eu pretendo utilizar. Eu ainda não tive
a chance de experimentar aqui no relógio, né, ir numa loja e fazer o pagamento, mas eu pretendo assim que eu for fazer o pagamento, eu vou fazer com o Apple Watch, porque parece bem prático, ó. Inclusive aqui, ó, a gente só dá 2 toques aqui, já abre o nosso cartão de crédito. Esse cartão de crédito aqui, inclusive, aparece com o visualzinho do meu cartão de crédito, o que me chamou a atenção. Então é bem prático. Então eu acho que é outro recurso que a gente pode usar bastante no dia a dia com o nosso Apple Watch. Há uma coisa que as pessoas podem ficar na dúvida, tá? Mas e aí se alguém pegar meu relógio, se eu tirar o relógio e as minhas informações estão aqui? Algo que é interessante eu comentar para vocês é que quando a gente tira o relógio do pulso, quando a gente abre aqui o relógio, ele imediatamente pede uma senha para você poder acessar novamente as informações do Apple Watch. É uma senha que você configura, né, de 4 dígitos. Então eu acho um recurso de segurança bem interessante, porque se você tirar o relógio, né, e alguém pegar o seu relógio, ou se infelizmente, por exemplo, a gente sabe que pode acontecer você ser assaltado, né, que a gente espera que nunca aconteça, mas e se acontecer, tem aquele receio, né, pô, a pessoa vai estar com todos os meus dados aqui, mas se você tirou do pulso, precisa digitar a senha, então é um item de segurança bem interessante também para o relógio. Um outro ponto que a gente pode comentar aqui sobre o Apple Watch é relação ao preço, que eu acho que é o principal contra desse relógio. Até comentando um pouquinho, eu ia comprar um Apple Watch 3, até comentando para vocês, mas apareceu uma promoção bem interessante nesse Apple Watch SE, que inclusive foi uma promoção que a gente postou lá no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, que para você que não conhece, é um grupo que diariamente lá a gente coloca as melhores promoções que a gente vai encontrando de televisões, celulares, qualquer coisa interessante que apareça em promoção a gente coloca lá de sites confiáveis para você conferir. Então apareceu essa promoção, eu achei muito interessante, botei lá no grupo e eu acabei não resistindo. Eu que queria comprar um Apple Watch na Black Friday, acabei pegando o SE, que é o modelo mais novo, né? Ele saiu um pouquinho mais caro, mas nessa promoção acabou valendo a pena. Então por isso eu recomendo vocês entrarem lá no grupo e ficar acompanhando as promoções, caso você esteja querendo comprar um Apple Watch, ou então se você quer comprar um Apple Watch agora, decidiu, quero comprar, a gente também vai deixar o link aqui de uma loja confiável com um preço bom para você estar adquirindo o Apple Watch também. Um outro motivo que leva muita gente a comprar o relógio, né, o Apple Watch, é as configurações, né, os controles de saúde. Ele tem alguns sensores aqui atrás, né, que monitoram a sua saúde, monitoram o seu batimento cardíaco, o seu sono. Ele tem vários recursos para controlar, né, ajudar você a controlar a sua saúde, ver se está tudo em dia. Por exemplo, se você está fazendo um exercício e o seu batimento começa a aumentar muito, você tem essa informação aqui no relógio. Então, são recursos interessantes para você que gosta de acompanhar a sua saúde, e aí integra também com o aplicativo de saúde do iPhone. Então é algo interessante e é algo que pelos meus testes iniciais tem funcionado muito bem. Os dois recursos nesse sentido que eu usei mais foi o batimento cardíaco, que a princípio funciona muito bem, e eu também estou utilizando o monitoramento de sono. Inclusive, quando eu configurei aqui as configurações de sono aqui, né, de monitoramento de sono no meu Apple Watch, até o despertador lá no meu iPhone mudou, né? E agora ele mostra lá que horas eu deveria dormir, se eu quiser acordar tal horário. Então é algo bem interessante, né? Porque eu defini, eu quero dormir pelo menos tantas horas por dia. E aí se eu boto o despertador para um pouquinho mais cedo, ele pede, opa, mas então você tem que dormir um pouquinho mais cedo para respeitar esse horário que eu defini, que é de 8 horas por dia, por exemplo. Então, mais uma vez, algo bem legal essa integração com o iPhone e com o Apple Watch que a gente tem. Então, até no despertador, né? Então, por exemplo, eu configurei o meu despertador aqui no Apple Watch, isso configurou lá também no meu iPhone, e os dois tocam lá, né? Se eu posso escolher se eu quero que toque nos dois ou não. Então é algo interessante também. Por fim, antes de eu falar minha experiência, eu gostei, se eu não gostei de forma mais resumida, eu também gostaria de falar da parte de exercícios, que é outro motivo que leva muita gente a comprar um Apple Watch. Antes de ter o Apple Watch, eu já utilizava o aplicativo Strava, que é um aplicativo para monitorar exercícios físicos, por exemplo, caminhada, bicicleta, natação. Tem alguns recursos lá que você poderia acompanhar, mas que fica muito mais prático e muito mais realista, né? Você consegue monitorar melhor, porque aqui a gente tem muito mais sensores no Apple Watch para monitorar os seus exercícios. Então, inclusive, ele traz mais resultados aqui, né? Traz mais informações aqui com esses sensores que ele tem aqui. Então, no aplicativo Strava aqui do Apple Watch traz mais informações do que eu tinha quando fazia o exercício apenas com o meu iPhone no bolso. Então, porque ele não tinha todos esses sensores, né? Ele tinha alguns sensores, por exemplo, se eu estava andando de bicicleta, ele conseguia acompanhar a velocidade, quanto tempo eu fiquei andando, se eu parei, se eu não parei. Ele conseguia fazer esses acompanhamentos, mas ele não conseguia, por exemplo, acompanhar o batimento cardíaco, não conseguia estimar as calorias que eu estava perdendo. Então, a gente tem mais recursos com o Apple Watch quando a gente está fazendo um exercício. Eu estou citando esse aplicativo Strava porque é o que eu utilizo, tá? Mas você pode utilizar outros aplicativos. E algo legal também que eu acho, como eu estou comentando ali de andar de bicicleta, é que antes eu andava de bicicleta com o meu iPhone no bolso. Então eu não conseguia acompanhar
em tempo real quanto tempo eu estava andando de bicicleta, qual era a minha velocidade. E agora com um Apple Watch no pulso, eu simplesmente estou lá andando de bicicleta, viro o pulso, eu consigo ver quantos minutos eu já fiz de exercício, qual é o meu batimento, eu consigo ver todas essas informações aqui de uma forma bem prática. Simplesmente vira aqui, consegue ver o resultado, volta para o exercício, então é algo bem prático. É um exercício que eu quero testar também, que tem como acompanhar por aqui, é natação. Acho que vai ser um recurso bem interessante poder acompanhar, né, já que com o iPhone seria meio complicado. Com o Apple Watch a gente consegue acompanhar, por exemplo, quem faz natação, quantos metros está nadando, velocidade, várias informações a gente consegue medir com o relógio. Então, outro ponto que eu acho bem interessante, que eu quero testar também. Mas eu já gostei bastante da parte da bicicleta, que foi onde eu mais testei exercícios físicos, tá? Para mim, a facilidade de simplesmente virar aqui, né, por exemplo, e ver a velocidade que eu estou na bicicleta, quantos metros eu já andei, quanto tempo eu já estou fazendo o exercício, é bem interessante. Também consigo pular as músicas, por exemplo, se eu estou com meu fone Bluetooth, consigo pular as músicas direto por aqui, também é algo interessante que eu utilizei bastante. Aproveitando que eu estou falando sobre exercício físico, algo que eu quero comentar para vocês, que eu ainda não comentei, eu falei que tinha duas versões de tamanho, tá? Mas existem duas versões de Apple Watch SE, que é essa aqui que eu tenho, né, que é a versão normal, e tem uma versão que tem a versão que eles chamam celular, que você pode colocar um chip virtual e compartilhar o seu plano do seu iPhone, né, com o Apple Watch. Então, por exemplo, você vai ter internet, vai receber as ligações, independente de estar com o seu iPhone no bolso ou não. Então, para quem faz exercício físico, isso pode ser interessante. Se você não quer levar o seu iPhone, talvez seja interessante pagar um pouquinho mais e ter a versão com celular, né? Você vai ter um chip virtual aqui no seu Apple Watch e vai conseguir fazer ligação. O seu iPhone pode estar a vários quilômetros de distância, pode estar desligado e você consegue fazer ligação direto aqui pelo Apple Watch, consegue receber notificações, consegue ouvir músicas por aqui, pular música. Então é algo interessante você saber que existem essas duas versões. Quando eu faço exercício físico, mesmo assim eu sempre fico com o meu celular por perto, ou no bolso, ou por perto. Então para mim acabou não sendo algo necessário, né, pagar a mais para ter esse recurso. Mas para algumas pessoas pode ser interessante, eu acho que é legal comentar que existe isso. Algo que eu acho também é interessante a gente comentar é sobre a Siri, tá? Que a gente consegue utilizar os comandos de voz da Siri. Eu falei que dá para responder mensagem no WhatsApp utilizando esse recurso, mas dá para fazer outras coisas. A gente pode fazer comandos de voz aqui e eu acho que isso é bem interessante. Por exemplo, aqui, ó, eu vou: Hey Siri, vai chover amanhã? Não há chuva na previsão para amanhã. Então acho que vocês conseguiram ouvir, né? Até mostrando para vocês aqui, já apareceu a previsão do tempo. Então, como vocês viram, é um recurso interessante de a gente poder simplesmente virar aqui pra gente e fazer um comando para Siri, fazer alguma pergunta ou fazer, por exemplo, ligue para tal pessoa. Ele vai fazer esse comando para você e você não precisa nem tocar no seu Apple Watch, o que eu acho bem interessante. Você também pode dar um comando aqui, né? Clicar aqui para ativar a Siri, ou você pode apontar para você e dar o comando, né? O Hey Siri, né? Que ele já te responde. Mas tem um lado negativo nisso tudo, porque ela pode achar que você está falando com ela. Às vezes você vira o seu relógio assim meio sem querer, e aí ela entende que você está falando com ela e ela te responde uma coisa nada a ver, porque você nem estava falando com ela. Então é legal, mas às vezes acaba sendo um pouquinho chato. Você do nada tá lá e ela começa a falar alguma coisa que você nem pediu. Então tem um lado positivo e o lado negativo. Algo que eu também já comentei um pouco nesse vídeo, mas eu acho que é importante reforçar até com outro exemplo, uma outra situação que aconteceu comigo que eu nem sabia que ia acontecer, é referente à integração desse Apple Watch com os outros aparelhos que sejam da Apple, né, ou que são produtos ali da Apple. Eu vou contar uma situação que aconteceu que eu achei bem interessante. Eu estava no meu carro, eu coloquei o meu iPhone lá para ligar o Apple CarPlay no meu carro, né, na central do meu carro, e aí de repente quando eu estava lá dirigindo, eu vi que no relógio também estava aparecendo as informações. Então eu tinha a central tocando a música que estava no meu iPhone, e se eu quisesse eu poderia dar comandos por aqui, por exemplo, pular a música, dar play, pause. Então realmente fica tudo interligado, né? O sistema todo é interligado e isso é bem interessante na minha opinião. Então agora eu vou falar para vocês, né, de forma resumida, se eu achei que valeu a pena ou não valeu a pena. Já ficou um vídeo um pouquinho longo, né? Vocês devem ter percebido. Era para ser um vídeo mais simples, uma semana, né, utilizando o Apple Watch, mas já deu para observar bastante coisa, então pode ser que tenha ficado um pouquinho longo, mas eu acho que tudo que eu falei aqui vai ser interessante para você que está pensando em comprar um relógio. É mais ou menos o que a gente vê no dia a dia. Vale a pena comprar? É um aparelho bem interessante, eu tenho que admitir para vocês. O problema maior dele com certeza está no preço, né? Se você está disposto a pagar o valor que é cobrado pelo Apple Watch, que é um pouco caro,
eu não sei até que ponto vale esse preço todo. É muito legal, tá? No dia a dia você vai lá, vê mensagem, faz tudo por aqui. É muito interessante, mas eu acredito que a maioria das pessoas que não comprarem esse Apple Watch vai ser pelo preço, e realmente eu tenho que concordar que é um produto um pouquinho caro. Mas para você que está disposto a pagar esse valor, né, que você que quer um Apple Watch, com certeza vai ser algo muito interessante ligar esse aparelho no seu iPhone, ter essa integração completa. É algo que ajuda muito no dia a dia, é muito produtivo, principalmente para quem quer acompanhar a saúde, quer acompanhar notificações ou quer acompanhar exercícios físicos. Se você é um desses três, né, tá nesses três cenários, quer acompanhar as notificações, e-mail, WhatsApp, redes sociais, Uber, qualquer aplicativo, é interessante. Se você quer ter um monitoramento completo da sua saúde, né, dentro dos recursos que ele não tem todos os sensores que a gente teria no Apple Watch 6, né, que é a versão mais cara ainda, mas ele já tem bastante recursos e ele já tem alguns sensores que são aprimorados em relação ao Apple Watch 3, 4 e 5, então é interessante para quem quer isso também, ou para quem vai fazer exercícios físicos, que eu utilizei bastante dessa forma. Então você consegue, por exemplo, tá lá fazendo exercício, consegue vir aqui o pulso, já consegue ter um resumo geral de tudo que está acontecendo. É muito interessante também. Então, se você é um desses três públicos, eu acredito que você vai gostar muito. Primeiro, lembrando que você tem que ter um iPhone, então isso já é o que você tem que ter em mente. Então, por exemplo, se você não tem um iPhone, vai ser um investimento mais pesado ainda, porque você vai ter que comprar um iPhone e o Apple Watch, mas você vai ter uma experiência muito interessante com esse aparelho. Então eu acredito que depois de você ter comprado, depois de você ter botado seu dinheiro, que eu acho que vai ser a parte mais difícil, eu pelo menos comprei quando apareceu uma boa promoção. Lembrando, é claro, promoção tem lá o nosso grupo, se você quer esperar por promoção também. Então eu acho que se você comprar, você vai gostar bastante do produto. Eu, pelo menos nessa primeira semana de uso, tenho gostado bastante. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o Apple Watch, coloca pra gente aqui no campo de comentários que a gente vai estar respondendo você. Quem sabe alguém que também tem o Apple Watch consegue dar o depoimento. Se você comprou um Apple Watch, coloca pra gente o que você tá achando, né, da sua experiência de uso. É um produto bastante novo. É legal a gente trocar essas ideias. Também, se você quer algum vídeo no nosso canal. Então, por exemplo, se você quer um vídeo, será que ele é bom mesmo fazendo exercício físico? Coloca pra gente que a gente vai ver essas sugestões e a gente vai estar fazendo. Ou, por exemplo, uma análise mais completa, testando esse aparelho realmente para fazer uma análise para vocês, trazendo imagens, mostrando os recursos, mostrando passo a passo do que a gente pode fazer, quais os aplicativos que a gente consegue acessar. Coloca pra gente que a gente vai estar trazendo esse conteúdo para vocês. Então também não esqueça de deixar seu like pra gente saber que esse conteúdo de Apple Watch é interessante para você que está aqui no canal. Se inscreva no canal também, ativando o sininho de notificação para não perder os novos conteúdos sobre esse relógio aqui, que a gente pretende sim trazer mais vídeos sobre ele aqui no canal. Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!